Vamos lá, meus queridos, para a segunda bateria de exercícios. Vamos fazer a questão 3, que diz: considere uma pirâmide regular hexagonal que tem 18 decímetros de altura e cuja aresta da base mede 8 raios de 3 sobre 3 decímetros. Para essa pirâmide, eu quero que você determine a medida do apótema da pirâmide, que eu vou chamar de G, a medida do apótema da base, que eu chamei de M, a medida da aresta lateral, que eu chamei de A, a medida da aresta da base, que é a B, a medida da área lateral, AL, a medida da área total, AT, e volume. Então, o que nós temos da questão? Apenas a altura da pirâmide e a aresta da base, que é 8 raios de 3 sobre 3. Então, para auxiliar a nossa resolução, eu desenhei aqui a pirâmide, né? A base é hexagonal, eu tenho a pirâmide com os elementos L, a aresta da base eu vou chamar de L, a altura H, a apótema da base M, a apótema da pirâmide G, e a aresta lateral eu vou chamar de A. Bom, aí eu desenhei a base, que é um hexágono. E aí o hexágono, vocês sabem que se eu dividir ele em triângulo, ele vai ser 6 triângulos equiláteros. Ou seja, na figura 2, o triângulo BCO é um triângulo equilátero, todos de lado L, que é 8 raios de 3 sobre 3. E as faces laterais, como a pirâmide é regular, a gente já sabe que as faces laterais vão ser triangulares e isósceles, ou seja, VB é igual a VC e o G vai ser a altura desse triângulo, ou seja, como o triângulo é isósceles, a altura divide a base em duas partes iguais. Quer dizer que BC é dividido por duas partes iguais pelo ponto M. Então, quer dizer que BM é igual a MC, tá? Ou seja, e é a metade de L. Bom, com isso a gente vai resolver. Primeiro eu vou encontrar o apótema da base. E aí vocês sabem que o apótema da base é a distância do centro da base até a aresta lateral, a aresta da base. Ou seja, vai ser o M, que eu chamei de M. M vai coincidir exatamente com a altura do triângulo BCO. BCO. E o triângulo BCO a gente já sabe que é equilátero, então M vai ser a altura do triângulo equilátero. Como é que eu calculo a altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 3. Então vai ser, quem é L? 8 raiz de 3 sobre 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Aí vocês percebam o seguinte, o que eu fiz? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 cancela com 3, né? Vai sobrar só quem? O 8 e o 2. Então, 8 dividido para 2 vai ser 4. Então, o apótema da base é 4. Agora, nós vamos encontrar o apótema da pirâmide. Observe o seguinte. O apótema da pirâmide, pela figura 1, a gente já sabe que o triângulo VOM é retângulo. E aí a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que é G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. M foi o que eu achei, que é 4, e H está dado na questão, que é 18. E aí só falta o G. Então G vai ser 18 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 18 ao quadrado, 324, 4 ao quadrado, 16. Então G ao quadrado é igual a 340. G é raiz de 340. 340 não tem raiz exata, fatorando, é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 17. O 2 sai da raiz, o 5 e o 17 continuam na raiz, então vai ser 2 raiz de 5 vezes 17, que é 85. Então esse é o valor de G. Agora vocês vão perceber o seguinte, que eu já tenho o G, o H e o M, agora eu posso encontrar o A. Então o A, ele vai ser, eu vou encontrar pelo triângulo VMC. VMC, observe que o triângulo vai ser retângulo, a hipotenusa vai ser A,
um dos catetos vai ser G e o outro cateto vai ser MC. E MC é a metade do lado BC, ou seja, MC é a metade de 8 raiz de 3 sobre 3, né? Que vai ser 4 raiz de 3 sobre 3, a metade. Então, utilizando o teorema de Pitágoras de novo, a hipotenusa é A. G ao quadrado eu já sei quanto é. G ao quadrado é 340. L sobre 2, L é 8 raiz de 3 sobre 3. Dividido para 2 vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Então, A ao quadrado vai ser 340. Aqui, 4 vai dar, ao quadrado vai dar 16. 3 raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 ao quadrado vai ser 9. Então, em cima eu vou ficar 16 vezes 3 dividido para 9. Aí eu cancelo um 3 de cima com o 9 de baixo. E aí vai ficar 16 sobre 3. Tirando o MMC vai ser 3. Então vai ser 1036 sobre 3. Raiz de 1036 sobre 3 vai ser 2 ao quadrado, passando para o outro lado como raiz, vai ser 2 ao quadrado, fatorando 1036. 2 ao quadrado vezes 259 sobre raiz de 3. Então vai ser 2 raiz de 259 sobre raiz de 3. Racionalizando, vai ser 2 raiz de 259 vezes 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. E aí vai ser 2. Nas raízes eu vou conservar o índice, vou multiplicar. Então, 259 vezes 3 vai dar 777 sobre 3, porque 3 vezes 3 vai dar raiz de 9 é 3. Com isso, nós encontramos o A. O A é 2 raiz de 777 sobre 3. O que nós podemos encontrar ainda? Agora a área da base. A área da base é um hexágono, então você pode usar a fórmula do triângulo do hexágono, que é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ou então vocês podem fazer o hexágono, ele forma 6 triângulos equiláteros. Base. Bom, agora eu quero a área lateral. Então a área lateral vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura. Então quem é a área da base é L vezes a altura é G. Como a pirâmide é regular, são 6 faces laterais todas iguais. Então vai ser 6 vezes a área de uma face lateral. Como é que eu encontro a face lateral? Base, que é L, vezes a altura, que é G, sobre 2. Então vai ser 6 vezes 6 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes L vezes G. Então vai ser 3 vezes, quem é L? 8 raiz de 3 sobre 3, vezes G, 2 raiz de 85. Então cancela 3 com 3, sobra 8 vezes 2 vezes
raiz de 3 vezes raiz de 85. Então, vai ser raiz de 3 vezes 85, que vai ser 2 vezes 8 vai dar 16, 3 vezes 85 vai ser raiz de 255. Com isso, nós encontramos a área lateral. Bom, com a área lateral e a área da base, eu posso encontrar a área total. Então, a área total é quem? É a área da base mais a área lateral. Então, a área da base, 32 raiz de 3, mais a área lateral, 16 raiz de 255. Aí, o que eu faço? Eu posso colocar fator comum em evidência. Do número 32 e 16, eu vou botar o maior divisor comum entre eles. Então, o maior divisor comum de 32 e 16 é 16. E da raiz eu tenho lá 255, eu tenho raiz 3. É 3 vezes 85. E eu tenho raiz 3 no outro fator. Então, o meu fator comum é 16 raiz de 3. Então, eu vou pegar cada fator e dividir por quem eu coloquei fator comum. Então, 16 raiz de 3, 32 raiz de 3, dividido por 16 raiz de 3, sobra 2. 16 raiz de 255 sobre 16 raiz de 3 vai ser 16 para 16 é 1, então quando é 1 não preciso colocar. 255 dividido por 3 vai dar 85. Então a área total vai ser 16 raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 85. Bom, com isso agora nós podemos encontrar o volume. Como é que eu encontro o volume? A área da base vezes a altura sobre 3. Daí nós temos, o volume vai ser, quem é a área da base? 32 raiz de 3 vezes a altura, que é 18, sobre 3. 32 raiz de 3 vezes aí 18 dividido para 3 vai dar 6. Então vai ser 32 vezes 6 vai ser 192 raiz de 3 decímetros cúbicos. E com isso nós terminamos a questão 3, ok? E depois a gente volta com mais uma bateria de questões.